Olá, meu irmão, minha irmã que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo para todo o Brasil, o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Júlio e vamos estar juntos até 1h30 da manhã, ao vivo, nesta sexta-feira, para falarmos juntos das coisas de Deus. Para que juntos possamos ter uma madrugada de bênçãos realmente. Começar bem um novo dia, terminar bem a semana, não é? Hoje é sexta-feira, estamos terminando a semana e começar bem o final de semana e que seja realmente um final de semana abençoado para você, para a sua família, um final de semana que você possa estar aí junto na sua comunidade, na sua paróquia, participando da Eucaristia, participando da Santa Missa, não é? Recebendo o sacramento do corpo e sangue do Senhor, que é importante, não é? Estando junto da sua família, final de semana é para isso também, não é? Final de semana é para a gente rezar, é para a gente estar com a nossa família também. Então queremos primeiramente dar graças a Deus pela semana que nós tivemos. Talvez os problemas, as dificuldades que você passou, coloque nas mãos de Deus nesta sexta-feira. Que você possa aprender com essas dificuldades, com esses desafios que você teve essa semana, mas agradecer a Deus acima de tudo. E colocar nas mãos de Deus esse final de semana para que seja abençoado e que a próxima semana seja melhor ainda. Nós estamos praticamente no final do mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mês dedicado aos santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro. Agora esse final de semana agora, nós celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. A festa de São Pedro, na verdade, é dia 29, não é? Na segunda-feira, mas nós antecipamos na liturgia, celebramos sempre no final de semana e celebramos os dois grandes apóstolos juntos, Pedro e Paulo, grandes pilares da nossa fé cristã católica, que derramaram o seu sangue, foram mártires em Roma, testemunhando o nome de Jesus e o seu evangelho. Por isso a igreja se une para celebrar numa grande solenidade esses dois grandes santos que trazem exemplos de fé a cada um de nós. Exemplo de fidelidade, de amor a Jesus, de convicção naquilo que assumiram. E é isso que nós queremos também. Queremos estar rezando nessa madrugada de bênção e eu quero que você reze comigo, que você envie o seu pedido de oração. Quero colocar o seu pedido de oração, quero colocar a sua vida, a sua família aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Lá no finalzinho do programa, nós vamos fazer a nossa consagração à Nossa Senhora, nossa mãe, nossa intercessora. Vamos colocar o seu pedido, vamos colocar a sua intenção, vamos colocar a sua necessidade, vamos colocar a sua ação de graças a Deus por meio de Nossa Senhora, por intercessão de Nossa Senhora. Ela não é deusa, claro que não, mas por meio dela, por intercessão dela, ela nos aponta para Jesus. Portanto, nós vamos rezar aos pés de Nossa Senhora. Então, envie desde já o seu pedido de oração. As nossas atendentes já estão lá para acolher o seu pedido de oração com todo carinho. Então, ligue já para nós, para que a gente possa rezar juntos nessa madrugada de bênçãos. Não é só o padre que reza por você, mas nós rezamos juntos. Nós fazemos essa grande corrente de oração pela televisão, todo o Brasil rezando conosco. Até fora do Brasil, através da internet, quantas pessoas que rezam conosco, não é? Confiam realmente na nossa oração, no nosso pedido. Então, que você possa participar conosco. Também você pode entrar em contato pelas redes sociais. Você tem o WhatsApp, também vai poder mandar para nós o seu pedido de oração pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você vai lá, vai curtir a nossa página Madrugada de Bênçãos no Facebook e vai também mandar o seu pedido de oração. São canais, são meios que nós temos para nos comunicarmos e para pedir oração e para rezar juntos, não é? Para formarmos essa grande comunidade. Estamos ao vivo com você. Lembrando que você que mandar o seu pedido de oração, que participar conosco nessa madrugada de bênçãos, vai concorrer a 2 CDs que nós vamos sortear no final do programa. Tá aí os 2 CDs e uma novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Você ficou sócio hoje, ficou sócio também o sócio concorre, mas você que ligar, que participar, que pedir oração, vai concorrer a esses 2 CDs e a novena das mãos ensanguentadas. Então ligue, participe conosco e nós temos prêmios para você. E você que não é sócio, claro, durante a nossa programação, nosso programa, sentiu o chamado de Deus, que você possa fazer parte dessa grande obra de evangelização, para a gente chegar cada vez
a mais pessoas, a mais famílias, para rezarmos juntos, para pedirmos juntos por essas pessoas, para intercedermos juntos, não é? A madrugada de bênçãos quer justamente rezar por tantas pessoas que às vezes estão lá desoladas, desanimadas, cabisbaixas, depressivas, enfermas, numa cama, ou muitas vezes pessoas que perderam o sentido da vida. Talvez você está rezando conosco agora e talvez por algum problema que você tenha passado, você tenha perdido o sentido da sua vida. Jesus quer hoje visitar a sua vida. Jesus quer hoje visitar a sua história, a sua família, a sua casa e quer renovar esse sentido de vida. Quer chegar ao mais íntimo do seu coração para curar, para libertar, para renovar, para perdoar. Quando nós confiamos em Jesus, confiamos na sua palavra e nos aproximamos do Senhor, Ele está conosco. Ele estende a mão justamente para nos acolher, porque Ele nos ama acima de tudo e Ele sabe o que se passa aí dentro do seu coração. Os problemas que você passou essa semana ou as dificuldades que você vem passando, Jesus sabe desses problemas, mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu pedido confiante. Portanto, que nessa madrugada de bênçãos seja talvez o momento de você se renovar, de você se levantar de uma situação difícil que você esteja vivendo e determinar a bênção de Deus, tomar posse da bênção que o Senhor Jesus tem para você na sua vida, na sua história. E o Senhor Jesus tem muitas bênçãos para você. Às vezes nós ficamos somente olhando os problemas, as dificuldades, as coisas negativas. Claro que temos problemas. Entretanto, temos muitas coisas boas. O Senhor Deus nos concede muitas bênçãos e graças. Não podemos ficar olhando só para aquelas coisas negativas. Às vezes nos acontece 10 coisas boas e uma negativa. Nós ficamos sempre remoendo aquela coisa negativa que nos aconteceu. Não, precisamos mudar um pouco isso. Precisamos, a partir da palavra de Deus, começar a olhar sempre mais as coisas boas que nos acontecem. E com certeza, se você fizer um exame de consciência da sua semana, você vai ver que lhe aconteceu muito mais coisas boas do que coisas negativas. Entretanto, a tendência humana é ficar sempre naquilo que é negativo. Hoje, eu convido você a se levantar dessa situação negativa, a parar de ficar olhando pessoas que ficam só semeando coisas ruins, ficam semeando somente discórdias, pessimismo, negativismo. Não, pare com isso. Comece a olhar para as coisas boas. Jesus vai dizer assim, eu vim para que todos tenham vida em abundância, em plenitude. O tema nosso que nós vamos rezar hoje é um tema que vai nos ajudar bastante. Qual a importância da esmola? E esmola que eu estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é lá na raiz do termo grego, que não é simplesmente dar uma coisa para despachar alguém, não é? As pessoas acham que esmola é isso, né? Então vem alguém pedir alguma coisa e dá lá uma moedinha para a pessoa, isso é uma esmola para a gente despachar a pessoa, para não acolher a pessoa. Não é isso, é muito mais profundo. A esmola significa eu vou me unir ao sofrimento daquela pessoa. Muitas vezes a esmola não é um dinheiro, não é um bem material. Muitas vezes é uma conversa, muitas vezes é um ombro amigo que você dá àquela pessoa que precisa. Nem sempre é um bem material. Portanto, é um passo além, é uma caridade que nós fazemos. E caridade não é filantropia, também são coisas diferentes. A filantropia, eu ajudo as pessoas. Entretanto, eu tenho um incentivo para ajudar. Por exemplo, há empresas por aí afora que têm fundações e que ajudam pessoas necessitadas. E que bom que fazem isso. Entretanto, segundo a lei no Brasil, fazem isso e depois lá no imposto de renda delas, isso é abatido, quase que recebem tudo de volta. Isso é filantropia. A caridade não é isso. A caridade é um passo além, a caridade é um ato de fé. A caridade eu vou ajudar o outro, independente se ele possa me retribuir ou não. Eu faço porque dentro do meu coração tem algo a mais que me impulsiona, quer dizer,
Eu tenho o Espírito de Deus que me impulsiona a fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Atos dos Apóstolos, lá na Bíblia Sagrada, está dizendo assim, que há mais alegria em dar do que receber. Há mais alegria em dar do que receber. No sentido, quando eu me despreendo, quando eu partilho, na verdade, né? A palavra melhor aqui que se encaixa é justamente a partilha. Algumas seitas por aí que, por exemplo, pregam que quando você tem fé, você ganha mais coisas, né? Mais bens materiais. A fé verdadeira em Jesus Cristo não ensina isso. A fé bíblica não ensina isso. A fé bíblica diz que quanto mais você tem e mais você partilha, mais você vai se sentir bem com Deus. É a partilha acima de tudo. No mundo tão egoísta que nós vivemos, onde as pessoas querem tudo para si mesma, não querem partilhar com o outro, ela às vezes não precisa daquele bem material, daquele objeto que seja, mas ela também não quer partilhar com o seu próximo. Ela quer ficar tudo para ela. Há um egoísmo, portanto. É diferente de individualismo. Individualismo, todos nós devemos ter os nossos momentos individuais, sozinhos, com a gente mesmo e com Deus. Isso é individualismo. Entretanto, o que eu estou dizendo é o egoísmo, é eu não querer ajudar o outro, eu não querer partilhar aquilo que está me sobrando, o que é pior ainda. O que é pior ainda. Aquilo que muitas vezes eu vou lançar fora, vou jogar fora, porque eu não preciso daquilo. Entretanto, mesmo eu não precisando, eu não ajudo o outro. Claro que a esmola tem uma outra coisa importante também. Não é simplesmente eu dar o que me sobra, não é? Porque há pessoas, por exemplo, em nossas paróquias, que aparecem lá para fazer uma doação na promoção humana, então ela doa lá 20 quilos de arroz, mas o arroz está vencido já, não é? Ou o feijão está vencido já. Então, como ela não pode usar aquilo mais, para não jogar fora, ela vai lá e doa para a promoção humana da paróquia. É ridículo ver pessoas que fazem isso. E nós temos. Portanto, isso não é caridade, isso não é esmola. É para eu despachar aquilo, né? Está me atrapalhando em casa. Ou eu vou doar um agasalho, que seja, ou alguma coisa. Quantas vezes nós vemos em nossas paróquias, e eu sou testemunha disso nas paróquias nossas, não é? Agasalhos furados, rasgados, que não servem para o outro. Quer dizer, se não serve para mim, vai servir para o outro. Isso não é esmola, isso não é caridade. E aí você pode perguntar assim, mas padre, o que isso tem a ver com a madrugada de bênçãos? O que tem a ver isso com a oração? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque isso é a nossa prática da oração. Como é que nós queremos ser abençoados por Deus? Nós queremos ser curados, queremos ser libertos, como se fosse um passe de mágica simplesmente? E a nossa ação na fé, onde fica? A oração é uma ação, a caridade é a prática da oração. Portanto, se você quer ser abençoado, se você quer ser liberto, se você quer ser curado, pratique a sua fé, pratique a oração que você faz, faça caridade, exerça a esmola, nesse sentido que nós estamos meditando, no sentido não do que me sobra simplesmente ou que não serve para mim, mas aquilo que eu posso ajudar o outro. Claro que não vai faltar para mim, se vai faltar para mim, claro que eu não vou fazer isso, mas também não pode ser aquilo que eu não vou usar ou aquilo que me sobra simplesmente. É uma partilha, porque o outro é meu irmão, o outro é minha irmã, é por isso. Mais ainda, porque na Bíblia diz lá no livro do Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós. Ah, mas eu sou imagem e semelhança de Deus, mas o meu próximo não é? E também é. Se ele é imagem e semelhança de Deus, ele merece tratamento igual. E na medida que nós exercitamos a caridade, exercitamos a esmola, portanto, eu estou dizendo isso como sinônimo para facilitar a nossa compreensão, na medida que praticamos isso, abrimos o nosso coração a Deus. Jesus vai dizer lá no Evangelho de São Mateus, certa vez ele disse assim, quando você der um copo d'água a um desses pequeninos, é a mim que você está dando. Quando você vestir um nu, quando você visitar um encarcerado, é a mim que você faz. Portanto, quando você faz caridade, há pessoas que dizem assim, então,
Ah, padre, mas eu não vou dar isso para a pessoa porque ela vai beber lá, vai beber cachaça no bar, porque ela vai usar droga, porque ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Independe o que ela vai fazer, não interessa o que ela vai fazer. Você deve fazer a sua parte. Você vai fazer a sua caridade. Você vai fazer o seu gesto concreto. O que a pessoa vai fazer com aquilo é problema dela. O pecado é dela, não é seu. Você tem que cumprir como um bom cristão católico, você tem que cumprir com a sua parte, com o seu papel. Senão a gente fica sempre arrumando desculpas para não fazer o bem, para não fazer a caridade, para não ajudar aquele que precisa. Claro que, infelizmente, nós sabemos, e você talvez está pensando isso em casa, nós sabemos que há pessoas oportunistas, que há pessoas mal intencionadas, que usam de má fé. Claro que há pessoas assim. Eu também sei disso, sim. Eu sou pároco lá em Sorocaba e a gente percebe isso. Entretanto, isso não pode ser uma desculpa, porque há pessoas que usam de má fé, que são mal intencionadas. Isso não pode ser uma desculpa para eu não fazer o bem, para eu não fazer caridade, para eu não ajudar aquele que necessita. Porque de 100 pessoas, você vai encontrar 5 ou 6 que são mal intencionadas, mas você vai encontrar muito mais da metade que precisam realmente dessa ajuda. E na medida que você ajuda essas pessoas, você está ajudando o próprio Cristo. Portanto, você está se abrindo à graça de Deus. Você está se unindo a Nosso Senhor. E na medida que você se une a Jesus Cristo, a bênção de Deus acontece na sua vida. A graça vai acontecer. A cura que você precisa vai acontecer. Há pessoas que rezam e dizem assim, ah, padre, mas parece que a graça de Deus não acontece na minha vida, a cura não acontece, o milagre não acontece. E eu digo assim, mas você põe em prática a palavra de Deus? E de maneira muito especial, você ajuda aquele que necessita, não só de um bem material, mas muitas vezes de uma palavra sua? Você acolhe, você ama, você tem, portanto, caridade, que é a esmola? Nem sempre tem. Portanto, como é que Deus pode agir na vida, no coração de uma pessoa, se essa pessoa não põe em prática a palavra de Jesus? Não tem como, impossível. Não existe fé sem obras. São Tiago vai dizer isso, é bom que a gente relembre. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras, diz São Tiago na sua carta. Portanto, a fé se traduz nas obras, no dia a dia. Claro que não existe obra sem fé e fé sem obras. Uma coisa depende da outra. As obras são frutos da fé, de uma experiência real com Jesus Cristo. Quem tem essa experiência real e verdadeira com Jesus Cristo, vê o próximo não como um concorrente que deve ser destruído, que deve ser eliminado. Porque, infelizmente, é isso que nós vemos hoje em dia no nosso mundo. O outro deve ser eliminado. O outro é um concorrente. E às vezes até nas nossas famílias. Há pessoas que se pegam, que se matam praticamente por coisinhas tão pequenas. Os relacionamentos nossos estão deteriorados, infelizmente. Os nossos relacionamentos vão de mal a pior. Por quê? Porque falta Deus. A gente vê nas famílias, entre os casamentos, entre os pais e filhos, entre os filhos mesmos. A gente vê que falta Deus. E se falta Deus, claro que as coisas vão desandar cada vez mais. Nós precisamos cada vez mais, meu irmão, minha irmã, sermos sinais de Deus. Sermos presença de Deus no mundo tão confuso e conturbado que vivemos. Se nós não formos presença e sinal de Deus, as coisas pioram. E fazer o gesto da esmola, da caridade, é ser sinal de Deus, é ser presença de Deus no mundo. A outra coisa que a gente coloca aqui, o dízimo, que é bíblico, é mais do que uma esmola, claro. Porque o dízimo não é simplesmente aquilo que eu vou partilhar ou que me sobra, não. O dízimo é uma devolução. E lá você vai encontrar no Antigo Testamento, na Bíblia, diversos textos que falam sobre isso. No Deuteronômio, no Levítico, no livro do Êxodo, no livro de Malaquias, em alguns profetas. O próprio Jesus falou disso no Evangelho de Mateus. Dízimo é importante. Aquilo que Deus fala ao meu coração e eu vou doar não, eu vou devolver. Essa é a palavra correta.
O dízimo não é só uma partilha. O dízimo é o devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Ah, mas eu não estou devolvendo a Deus, eu estou dando à igreja. Mas é a igreja justamente que vai continuar o anúncio da palavra de Deus. E é o dízimo que ajuda. Não vamos ser hipócritas, achar que não precisa de dinheiro para fazer as coisas. Para semear a boa semente da palavra de Deus, nós precisamos do dinheiro, sim. É o dízimo que ajuda a anunciar a boa semente da palavra, assim como você recebeu e recebe essa boa semente da palavra. Olha a importância. Ou quando, por exemplo, as TVs, rádios católicas, em especial a Rede Século XXI, pede a você a sua colaboração, a sua participação, é a sua esmola, é a sua caridade, não é o dízimo. O dízimo é na sua paróquia, onde você recebe a palavra e a Eucaristia, a semente da palavra de Deus e a força dessa palavra. Lá você dá o dízimo. No caso de uma rádio, de uma televisão católica, você dá a sua esmola, você colabora para que a obra de evangelização continue a acontecer. E isso é um dever. Olha bem, é um dever do cristão católico. Às vezes nós dizemos lá que esta ou aquela seita faz isso ou aquilo para evangelizar muitas vezes, mesmo com as besteiras que falam muitas vezes, infelizmente, né? Há muitas sérias, graças a Deus, mas há muitas que falam besteiras. Nós falamos, mas eles conseguem fazer tanta coisa, nós não conseguimos. Claro que, acima de tudo também, nós temos que buscar a justiça, a coerência, a transparência, a verdade, não sermos falsos e mentirosos, e iludir as pessoas, como muitas seitas fazem por aí. Entretanto, há necessidade, nós católicos, temos a consciência que precisamos continuar a semear a boa semente da palavra de Deus, e que eu e que você, todos nós somos responsáveis por esse anúncio.